Platão aborda um texto que está no livro do historiador Tucídides, considerado aí um dos primeiros historiadores da Europa, considerados por muitos o segundo historiador da Europa. O primeiro teria sido Heródoto, o segundo Tucídides, que escreveu um livro sobre a Guerra do Peloponeso. Aí nesse livro, o Tucídides destaca o discurso de Péricles, que era, sem dúvida alguma, o principal político na cidade de Atenas durante o período clássico, tanto que o século V a.C. é chamado na história grega de o século de Péricles, que sem dúvida alguma ele foi o político de maior destaque na Grécia durante o século V. Então vamos ler aí o que diz o texto. A Constituição que nos rege nada tem de invejar dos outros povos. Não imita nenhuma, ao contrário, serve-lhes de modelo. Ele está falando do modelo político de Atenas, que de fato no século XV se torna modelo político para a maior parte da Grécia. Quem mais resistia a esse modelo político ateniense, que era a democracia, era a cidade de Esparta, onde havia uma oligarquia. Seu nome é democracia, porque não funciona no interesse de uma minoria, mas em benefício do maior número. Em Atenas, todos entendem de política e se preocupam com ela. E aquele que se mantém afastado dos negócios públicos é um inútil. Então, na ótica do Péricles, aquele que tem o direito de participar da política, que seria os negócios públicos, política seria isso, aquilo que tem relação com o todo, com o público. Aquele que tem o direito de participar e não participa, ele é um inútil, que mais tarde o Aristóteles também vai chamar de idiota. Então os gregos tinham essa cultura, principalmente em Atenas, de valorizar muito a atividade política. Não é uma visão negativa sobre a política, é uma visão bastante positiva. A ideia de que a política é a que pode fazer leis que tragam harmonia para o bem público, que pode estabelecer a harmonia entre todos. Então, nessa visão positiva de política, aquele que se recusa a participar de algo que vai trazer o bem para a comunidade é visto como inútil, é visto como um idiota. Reunidos em assembleia, então lá na Ágora, os cidadãos sabem julgar corretamente quais são as melhores soluções, porque não acreditam que a palavra prejudique a ação. E pelo contrário, desejam que a luz suja da discussão, ou seja, na democracia, segundo Péricles, o conflito, não o conflito armado, mas o conflito através da palavra, da retórica, na Ágora, sem armas, ele é saudável. Essa discussão é que vai trazer à luz, que vai possibilitar que a sociedade pense em soluções melhores para os seus problemas. Então aí um discurso do Péricles em defesa da democracia. Aí o enunciado é o seguinte: o trecho do discurso de Péricles indica que o modelo político instituído em Atenas, no período clássico, caracterizava-se pela, letra A, ampliação de representação política na estrutura de poder. Ele não fala disso, o texto não se refere a essa ampliação, é um trecho em que ele valoriza muito a ideia do debate na Ágora, na Assembleia, com o maior número de cidadãos possível. Letra C, participação irrestrita da população nas atividades públicas. Aí está falso, porque o Péricles deixa claro que reunidos em assembleias os cidadãos. Então, na Assembleia, a participação não é irrestrita, ela é restrita aos cidadãos. Então, isso aqui está errado, já que as mulheres não eram cidadãs, não eram consideradas cidadãs na Grécia Antiga, os escravos não eram cidadãos e nem os metecos, que eram os estrangeiros, e eles não poderiam participar das assembleias. E Atenas, no auge lá do período clássico, que é uma polis que chegou a ter 400 mil habitantes. Desses 400 mil habitantes, em torno de 40 mil eram cidadãos. Então, a maior parte da população de Atenas não podia participar da Assembleia. Logo, é uma democracia no conceito antigo de democracia. É uma democracia que, para existir, depende da escravidão.
Portanto, no conceito contemporâneo de democracia, claro que Atenas está longe de ser uma democracia como a gente pensa esse regime nos dias atuais. Era uma democracia apenas para os cidadãos. E era a minoria da população de Atenas que tinha cidadania. Apenas os homens maiores de idade, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe atenienses. Letra D. Rejeição ao estabelecimento de lideranças políticas na polis. Ele não faz um discurso contra essas lideranças. Pelo contrário, né? O próprio Péricles é uma liderança. Então, de fato, muitos cidadãos na Assembleia se destacavam por exemplo, desenvolver uma retórica mais apurada, por ter um discurso capaz de convencer a maioria da ágora. E o Péricles foi uma dessas grandes lideranças que tinha uma retórica muito apurada, como a gente pode perceber por esse discurso. Letra E. Exclusão social dos cidadãos omissos nos assuntos públicos. Falso. Ele critica os cidadãos omissos. Ele diz que aquele que se mantém afastado dos negócios públicos é um inútil. Mas não quer dizer que é uma exclusão social. Então, muitas vezes, o cidadão rico não participava da Assembleia e ele não vai perder os seus bens por causa disso. Ele é criticado como um idiota, como um inútil. Mas isso não quer dizer que ele vai ser excluído socialmente. O que responde à questão é a letra B, que diz o seguinte: a valorização da confrontação de ideias no processo decisório. Então é isso que o Péricles destaca como valor positivo da democracia, o debate. Através do debate das ideias favoráveis e contrárias a um determinado projeto, é que pode-se chegar numa síntese positiva para o bem público. É isso que o Péricles defende. Portanto, letra B é a resposta da questão.